As emoções, elas são reações ou são formas que o nosso mental percebe alguma situação e interpreta, trazendo emoções que foram ensinadas em relação àquele processo. A gente precisa entender isso, que as emoções são reações que as pessoas têm diante de uma vivência que foi aprendido diante de uma situação. Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente onde aquela emoção é comum, eu vou ter mais condições de lidar com aquela emoção do que quem não vive. Um outro exemplo, eu cresci num ambiente onde haviam muitas discussões. Eu sei as emoções que existem nesse ambiente. Se eu me caso e vou para um ambiente onde tenha muito mais harmonia, eu vou ter que me adaptar a esse ambiente, a essas novas emoções. O tipo de cada emoção, ela vai ser dependendo de cada situação e de cada pessoa, de cada banco de dados. Bom dia, Maura, boa noite aí. Entendendo que as emoções, elas são muito particulares. O que causa dor em um não causa dor em outro. O que causa medo em um não causa medo em outro. E aqui a gente não está falando de dor física, nós estamos falando de emoções. Então, cada pessoa vai ter uma emoção de acordo com a sua história, de acordo com os seus registros, de acordo com as suas experiências. Então, quando eu tô tendo uma emoção, eu preciso entender essa emoção. Por exemplo, uma pessoa pode receber uma notícia que ganhou na Mega Sena e ficar mal. Ai, Vilma, mas que absurdo é. O medo de assalto. Vamos pensar que essa pessoa que ganhou na Mega Sena foi criada num ambiente onde rico não vai pro céu, onde não quer... Ele só queria um pouquinho mais de dinheiro. Ele não queria ganhar na Mega Sena. Vou dar esse exemplo. Ele não queria ganhar na Mega Sena, só queria ganhar um pouco mais de dinheiro, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Então a emoção dele, quando ganha a Mega Sena, é de apreensão. Enquanto que aquela pessoa que sempre sonhou ser milionária, ter muitos bens, ter muito dinheiro e jogou para ser hiper mega bilionário, vai ter uma outra reação, uma outra emoção. E quando eu venho falar para vocês de emoção aqui, é para que vocês entendam que é uma leitura de um fato. É uma comparação que o seu mental faz de um fato com o registro de dados que ele tem e dá uma resposta emocional de acordo com essa informação. E aqui eu tive dois exemplos bem esdrúxulos, né? Fui bem lá para o ambiente insalubre e depois vim para um ambiente milionário. E vocês perceberam que as emoções de cada pessoa diante daquele fato são diferentes. Então a emoção, vocês têm que sair dessa ideia que emoção é uma coisa rígida, é uma coisa determinada, determinante, não é, são percepções. Quando você começa a trazer dinâmicas mais de neuroplasticidade para o seu mental, você vai conseguir gerir melhor essas emoções, com novas percepções, com novos ângulos, saindo de processos repetitivos. Por quê? Porque você sai do modo instintivo que te foi ensinado a enxergar ou que foi aprendido por repetição. Foi aprendido pelo ambiente, foi aprendido pelo histórico daquela casa. Então eu preciso entender isso, que muitas vezes o que para um é alegria, para outro é tristeza. O que para um... eu tenho casos de clientes que as pessoas estavam muito ligadas no 220. A gente fez um trabalho de treinamento, conseguiu conciliar horários, agendas e começou a sobrar tempo. Essa pessoa ficou muito mais ansiosa do que antes, quando ela tinha agenda cheia. Olha uma percepção de realidade, que ela não era útil, que ela não estava sendo necessária. E isso despertou nela medos e possibilidades de ela ser abandonada, porque ela comparava esse espaço de tempo que ela estava tendo a mais, que poderia ser para cuidar dela, para ela respirar um pouco mais, para ter mais qualidade de vida, para cuidar mais dela mesma, como algo ruim, como algo que não levasse ela ao objetivo que ela mensurava, que era ter equilíbrio. Só que para os conceitos dela, para capacidade de entendimento daquele banco de dados, ela não conseguia lidar com aquela emoção. Então, quando a gente começa a entender que as emoções vão sim influenciar as nossas vidas, que elas vão ser sim
ou uma ajuda ou um atrapalho de acordo com a minha capacidade de lidar com aquela emoção. Porque se eu fico sempre na reativa, esperando e entendendo que as pessoas estão querendo me falar é um ataque o tempo inteiro, eu vou entrar numa emoção de grande cortisol, de grande ataque. E quando às vezes a outra pessoa ela só tá falando alguma coisa. Não é um ataque a você, não é sobre você, mas as suas emoções e percepções dão sempre a mesma resposta. E você fica sempre no ataque que não percebe, porque isso acontece em milionésimos de segundo. Uma leitura errada de um fato vai te dar uma resposta emocional errada. E por que acontece? Porque eu não entendo a minha programação mental. Eu não entendo como que foram os meus registros dentro do meu mental. Então, a importância da gente cuidar disso e entender que existe esse processo. De conhecer como as emoções acontecem. Então, isso, o pessoal perguntando aqui se a gente estava ao vivo. Então, entendendo esse processo, eu posso fazer escolhas melhores. Eu não tenho controle sobre os fatos, mas eu tenho controle sobre como eu percebo os fatos. Então, se medo, emoção, pensamentos são possibilidades, eu preciso ter capacidade de avaliar isso. Para que eu assuma o controle de quem eu sou e saia do modo totalmente instintivo, do modo animal, de agir e reagir a tudo. Então, bem-vinda Maura, Eliane, Bianca. Vamos convidando os amiguinhos para vir para cá, para conhecer sobre as emoções, para conhecer mais como o nosso corpo, nosso mental e as nossas respostas automáticas acontecem, né? Entender quais são os componentes de uma emoção, né? Bem-vinda, Márcia. Então, os componentes de uma emoção são estados psicológicos que acontecem em nós, que fomos aprendidos ao longo do tempo, transferidos de geração para geração, e que envolvem 3 componentes principais. Primeiro, um fato, uma experiência, tá? Que é o fato. Uma resposta fisiológica a esse fato. E uma resposta comportamental a esse fato. Então, pegando o exemplo de quem acaba sendo reativa demais, tá? Pegando o fato de quem acaba sendo reativa demais. A pessoa que é reativa demais, ela tem medo. Anotem, isso é um ensinamento muito bom. A pessoa que é reativa demais no emocional, no comportamento, ela está com uma dificuldade de gerir a sua capacidade. Ela não se sente boa o suficiente. Então, antes que alguém perceba que talvez essa pessoa não seja boa o suficiente, ela reage rapidamente para não dar tempo dessa pessoa perceber. E isso é um aprendizado. Essa pessoa aprendeu isso em algum momento entre os 0 e os 7 anos de idade. E ela continua repetindo essa reação, esse processo até hoje, independente da idade que tenha, porque ela não foi levado luz para esse processo. Não foi entendido esse processo automático. Então, uma pessoa que tem medo de não ser boa o suficiente vão ter emoções muito reativas. Ao longo da vida, a tendência é ficar mais controlada, mas ainda esse pensamento está dentro desse processo mental. Então, entender isso, que a emoção vai olhar para um fato, vai trazer uma experiência registrada lá no banco de dados, um registro, um ensinamento que vai trazer uma resposta emocional e fisiológica, tá? Desculpe. A emoção vai pegar um fato e vai dar uma resposta fisiológica e comportamental, tá? Quando eu entendo que essa resposta é uma leitura distorcida de um fato, eu preciso voltar ao fato e perguntar: eu preciso atacar essa situação? Eu preciso ter medo dessa situação? Eu entendi essa situação realmente? São perguntas que vão te ajudar a trazer clareza.
São perguntas que vão entender por que a sua resposta emocional, fisiológica e comportamental foi dessa forma. Então, quando eu estou no controle das minhas habilidades, porque, gente, emocional é habilidade, comportamental é habilidade e é aprendido. Você não faz isso aleatoriamente. Alguém te ensinou a ser dessa forma. Alguém te ensinou a reagir fisiologicamente dessa forma. Alguém te ajudou. Aqui, gente, alguém pode ser alguém, pessoa ou alguma coisa. Algo ou um ambiente. São tudo o que você viveu, são os seus ensinamentos que você foi captando de tudo que você passou na vida. E nem sempre são seus. Às vezes são de outras pessoas, que aprenderam de outras pessoas, que estão repetindo. E aí a gente está no processo só de aprendizagem por repetição, não por evolução. Vocês estão entendendo a situação? Bem-vinda, Márcia, Eliette, Galeguinho, Rinaldo. Então, a gente precisa entender esse processo para que eu possa gerir melhor as minhas reações fisiológicas, emocionais, mentais e comportamentais. Porque nós não somos, gente, nós estamos em um processo. Eu sou atacado, não, você não está entendendo o seu processo e está agindo de uma maneira que você não está administrando os fatores que você tem na mão. Você não está conseguindo gerir o processo, não está tendo clareza no processo. Se eu não tenho clareza, eu vou ser refém das consequências. E aí eu entro num looping de coisa, um caindo por cima do outro, de uma forma descontrolada. Então, eu preciso ter atenção plena a essa situação para que eu assuma o controle da minha vida, das minhas escolhas, das minhas percepções, da minha qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em emoção, ela não é uma situação, desculpe. Quando você pensa em emoção, ela não é um fato. Ela é uma resposta a um fato. Ela é uma resposta a uma leitura de um fato. E ela é resposta a um aprendizado que você teve em relação àquele fato. A sua reação acontece automaticamente em relação a esse fato. Só que se eu não entendo, dou um passo atrás, olho para esse fato e entendo o que eu estou sentindo, como eu estou me comportando, como eu estou reagindo, eu começo a ter mais controle da minha emoção. A minha emoção, ela só é uma resposta àquele fato. E se eu fico repetindo, olha, esse fato vai me fazer isso, que vai me fazer isso, que vai me fazer isso, sou eu que estou alimentando esse processo de descontrole emocional. Eu não estou conseguindo entender qual é o meu valor, entendendo como fisiologicamente a gente responde aos processos e como que a leitura das emoções é distorcida. Então, quando a gente melhora isso, quando a gente entende, a gente pode ter mais sabedoria na escolha das respostas. Pode ter mais clareza no entendimento desse processo do emocional. Porque lembrem, gente, vou voltar à base. Um fato é um fato. Cada pessoa que vai ter a sua vida, ela vai olhar para esse fato e vai disparar reações emocionais, comportamentais, mentais e fisiológicas diferentes. Então, não é sobre a emoção, é sobre o fato. Só que a nossa mente, ela vai interpretar o fato em milionésimos de segundos e vai te dar uma resposta automática. Então, eu preciso ter consciência desse processo. Eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. Por isso, a importância tão grande do autoconhecimento. Por isso, a importância tão grande da gente olhar para essa estrutura mental. Para a gente parar de cair em mentiras, em enganações, em promessas, que papel vai resolver sua vida, que curso, que tipo, terapia só resolve. Não é que não resolva, é que é a longo prazo. Você não entendeu o seu processo mental. Se você entender seu processo mental, seu funcionamento biológico, sua funcionalidade, como é que esse
corpo que você habita funciona, aí você vai ter uma resposta muito melhor numa terapia, num processo de coaching, num processo de evolução. Eu não estou falando para vocês que não é bom, só estou falando que vocês estão indo lá na ponta do iceberg. Lá em cima, o que está aparecendo. Eu estou trazendo para vocês o que está no fundo, que se você não entender como é que esse fundo está criado, estruturado e funciona, não adianta você mexer aqui lá em cima. Não adianta, porque você não faz ligação. Até descongelar esse iceberg e chegar na base, você pode levar a sua vida inteira. E quem está nessa live hoje está tendo informação, gente, que não é passada porque não tem interesse. Nós mesmos não temos interesses em saber como que eu resolvo. Eu quero alguém para resolver, porque a gente foi treinado a ser filho a vida inteira. A gente foi treinado a estar sempre abaixo de alguma coordenação, seja do padre, do pastor, do pai, da mãe, do marido, seja do que for. Então alguém tem que estar dando diretriz pra gente. A gente não assume o controle da nossa vida. E salvem essa live, gente. Porque vai chegar logo, vocês vão começar a ouvir muita gente falando o que eu tô falando pra vocês. Se tem alguém dissidente desse momento, sou eu. Que eu tô falando pra vocês, olhe pra você. Pare de comprar mentiras, ilusões, ou nesse momento que você não conhece a base, não se iluda. Tudo que você está fazendo, não é você. É um processo, você está em evolução. Então, olhe para as emoções como experiências. Sabe, vocês já ouviram falar daquelas experiências que você entra no ambiente e vai sentir como é o ambiente, a experiência de viver o ambiente? Tipo na neve. Eu vou entrar no ambiente e vou sentir a experiência de viver aquela neve. Então isso vai me gerar emoções, isso no primeiro momento vai me despertar emoções, porque eu não tenho um banco de dados sobre aquilo, vai me gerar sensações físicas, vai me gerar uma experiência subjetiva, que por como eu não tenho um banco de dados, eu vou pegar aquela informação que eu não conheço, comparar e tentar, meu mental vai tentar dar respostas em relação àquela experiência. Então, quando você está num ambiente onde que alguém te desafia, tá? Onde alguém vai te mexer com algo novo em você ou algo que já está registrado, também é uma experiência. Então, olhe para essa experiência e avalie se a resposta que você está dando àquela experiência, àquele fato, é condizente ao fato. Alguém está falando para mim assim, olha, talvez fazer dessa forma possa ser mais fácil. Para uma pessoa, ela vai só ouvir e entender exatamente isso que é sendo fácil. E vai perguntar, como eu posso fazer? Sem se sentir atacado. Uma outra pessoa ouvindo a mesma coisa vai falar assim, ué, tá falando que eu não sei fazer? Tá falando que eu não tô sabendo fazer isso? É isso que você tá falando? E aí já entra numa outra postura, entendendo? O fato, a pessoa falou a mesma coisa, mas a experiência mental ao ouvir aquela leitura de informação é distorcida. É fora da realidade. Se alguém quiser participar ao vivo, gente, chama aqui no comentário, tá? Que aí a gente pode esclarecendo as dúvidas. Mas a gente precisa entender esse processo. A gente precisa estar mais consciente desse processo emocional, do nosso funcionamento. Não procure fora antes de você entender o que você tem dentro. Não sobra tempo para ficar cuidando da vida de ninguém, eu garanto a vocês. Eu garanto a vocês. Porque a hora que você entender o poder que tem o autoconhecimento, o poder que tem um treinamento mental e emocional, que é isso que vocês estão fazendo aqui comigo todos os dias. É um treinamento mental e emocional de entendimento, de autoconhecimento, de autogestão, porque você não vai fazer nada fora se aqui dentro não estiver bem. Você não vai ter resultados com seu relacionamento, com seu filho, com seu marido, se você for reativa a todas as situações. Se as emoções dominarem a sua vida, porque não tem controle, vai ser leitura distorcida. Lembre bem que uma emoção é uma resposta ao seu banco de dados. É algo que foi aprendido. Se foi aprendido distorcido, você sempre vai agir de forma distorcida.
Pode fazer a terapia que você fizer até você entender a base. Então, eu preciso ter consciência da minha capacidade de mudança. Ter consciência que a gente tem experiências e dessas experiências eu tenho reações e leituras dessa experiência, que nem sempre são as reais. Vocês conseguem entender, gente? Comentem aí. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo essa questão da base de quem nós somos para criar aquilo que você desejar? Você pode ter tudo o que você quiser, se você começar a gerir melhor esse processo. Gerir melhor esse controle sobre as suas reatividades, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre a sua leitura do fato. Então, um fato é apenas um fato. Agora, a forma que eu vou ler esse fato é que vai fazer diferença. Por que que muitas vezes quando alguém, ou um terapeuta, ou um coaching, ou qualquer pessoa que você contrate para te ajudar a ler uma situação, você muda a forma de experiência daquela situação? Porque você entendeu, desarmou. E aí, quando eu consigo ter essa capacidade, gente, a gente evolui muito mais rápido. A gente percebe que não é sobre o outro, não é sobre como o outro tá fazendo comigo. É como eu entendo aquilo que o outro tá fazendo. Às vezes a outra pessoa, ela pode falar até de uma forma mais agressiva, mas eu entendo que ela tem aquela personalidade. É a personalidade da pessoa. A gente tem que parar de idealizar que a outra pessoa seja do jeitinho que você quer, meu bem. Porque você tá gastando energia boa num lugar ruim. O outro, você não tem poder de mudar. Você tem poder de mudar como você tem aquela experiência. Então, se eu começo a ler que aquela pessoa age daquela forma, a personalidade dela não é sobre mim, não é sobre como eu vejo ela, é como ela é. E eu olho para ela entendendo isso, eu deixo com ela o que é dela. Se ela fala alto, ok, eu na minha mente entendo que ela é assim o tempo inteiro. E aí o que eu vou tirar? Além disso, qual é a experiência que essa convivência me dá? Ah, eu amo essa pessoa. Ok, eu amo essa pessoa. Então para de focar na voz alta dela e foca no que realmente ela te entrega. Foca realmente naquilo que ela está fazendo. Porque, gente, lembra, emoção é percepção, é entendimento, é uma leitura, é uma experiência. Se eu faço uma leitura ruim, eu vou ter uma experiência ruim. Então, às vezes, o que você está reclamando aí o tempo inteiro, emocionalmente, mentalmente, é só uma forma distorcida de ver uma situação que não é conhecida pelo seu mental. Então, quando eu começo a olhar as pessoas como elas são, nós começamos a ser livres. E aqui não é sobre filtro de tela social, gente. É sobre os filtros que você tem no seu dia a dia. É os filtros de comportamento, de emoção, de leitura que estão distorcidos. E que você precisa assumir o controle. Que você precisa ser autoterapeuta. Que você precisa ser autogestor. Porque não é sobre o outro. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí. Vocês ouviram? Como que está? Por favor, me deem um feedback. Pra gente poder dar uma conclusão aqui de como vocês estão entendendo. Tá muito profundo, tá muito técnico. Quem está assistindo, comenta, por favor. Preciso dessa resposta. Coloque aí para mim alguma informação. Se tá muito difícil de entender, se tá muito técnico. Pegou em alguma dor. Às vezes isso tudo que a gente tá falando, vocês estão tudo preso aí na cabeça. Lembra? Toda palavra, tudo que eu estou falando tá mexendo nessa coisa que estava parada no mental de vocês. Tudo que eu trago aqui, gente, vai mexer no mental de vocês. Eu sou uma treinadora, mental e emocional. Então, como treinadora, tudo que eu for trazendo vai mexer aí dentro. E eu garanto para vocês, quem me segue, quem me acompanha, não tem como você sair dos meus treinamentos e voltar a ser quem você era. Não tem. Porque o que eu faço é despertar consciência. O que eu faço é trazer
uma percepção, uma informação que você não tinha até chegar a essa live. Eu não falo mais do mesmo. Então, ou é difícil às vezes a gente digerir? É, sim. Por isso que eu só falo para adultos. Que talvez não estejam sendo tanto adultos, porque não tinham essas informações. Mas que agora vão ter a possibilidade de ser. A possibilidade de escolher, né? Que bom, Érica, que eu espero que vocês estejam entendendo isso, tá? Então, a gente vai interpretar aquele fato e vai dar nomes a esses fatos emocionais que a gente foi treinado para entender. Então, feliz foi treinado para dizer feliz é assim, triste é assim, com raiva é assim, a voz alta é isso, a voz baixa é isso, a briga é isso, mas isso foi ensinado. E em cada ambiente foi ensinado de um jeito. Se eu sempre vivi num ambiente muito elétrico, de muita discussão, eu vou demorar para entender quando tá tendo uma briga. Por quê? Porque às vezes eu só tô vendo uma discussão alta, não vejo a briga em si, porque para mim aquilo era mais dia a dia. Para uma pessoa que vive num ambiente onde tudo é controlado e muito falso, porque, gente, eu vou falar uma coisa para quem é pai e mãe que fala assim para mim: Vilma, aqui em casa a gente não discute, a gente não briga, a gente é aqui a flor do trigo lá, né? O triguinho dourado. Aqui a gente vive num ambiente muito maravilhoso. Desculpa, você vive numa mentira. Porque todas as pessoas naquele ambiente têm emoções. Todas as pessoas ali têm vida. Essa vida idealizada de margarina é ilusória, não existe. O ser humano é percepção, reação todos os dias. Você foi só treinado a controlar a sua emoção. Você foi treinado a reagir desse jeito. Você foi treinado a reagir desse jeito. Então, quando a gente entende isso daí, tá? A gente entende todo o processo. Olha aqui, ó. A Rivaldo falando que tá claro. A de Olinda. Eu mudo cada vez mais. Exatamente, eu mudo cada vez mais. Tanto que estarei indo à oficina com a visão que você passou. Se ele grita, é dele. Exato. Se o outro grita, é dele. Não é sobre você. É o jeito, às vezes é o jeito da pessoa amar, de cuidar. Ela foi treinada assim. Não é porque você não é boa, é porque ele é assim. Então comece a olhar para a pessoa, além daquilo, às vezes ele tá ali trabalhando, se esforçando, dando o melhor dele. E ele age dessa forma bruta porque foi o jeito que ele sabe ler aquela situação. E foi o jeito que ele é o jeito que ele é, não é sobre você. Então quando ele agir dessa forma, você fala, ok, o que mais que eu posso te ajudar? Abaixa a voz. Você não precisa entrar no jogo do outro. Você não precisa ficar pilhada pela sensação do outro. Você fala, ok, isso é seu. Obrigada. E volta a fazer no seu ritmo. Volta a fazer do seu jeito. Entenda essa emoção, entenda esse processo. Seja mais observativa em vez de reativa. Não fique atacando o tempo inteiro. A gente está num ambiente, a gente está numa sociedade onde tudo é grito, onde tudo é desespero, é descontrole. Então, por que isso acontece? Porque nós não entendemos isso. Nós não entendemos que uma emoção não é uma coisa ou outra para todo mundo. Que uma atitude não é o mesmo desejo de todo mundo em relação àquilo. Vocês estão entendendo? Então, isso vai fazer com que vocês tenham mais sabedoria no dia a dia, gente. Isso vai saber com que vocês tenham mais capacidade e flexibilidade. Lembre disso. Comecei a ficar dura, movimenta o corpo. Movimenta o corpo. Solta, solta. Tô dura, solta. Aprendam a soltar. Né? A Claudiane falando, meu pai é extremamente crítico, mas não faz por maldade, foi criado na roça e a comunicação é muito simples. Ontem consegui ver ele do jeitinho que você está falando agora e me senti muito em paz. Vocês estão entendendo que o que a gente está fazendo é tão maravilhoso, minhas iluminadas, meus iluminados? É tão libertador, é tão simples, mas é tão complicado de a gente entender. Por quê? Porque a gente não tem essa informação e quando aparece pra gente, fica muito louco.
A Cineide também colocou, olha, percebeu que as emoções dela estavam distorcidas. Parei e fiz o que você falava. Fui entender porque eu estava sentindo daquele jeito. Sabe? E o meu papel como treinadora, gente, é trazer vocês pro eixo. Porque a tendência é vocês saírem. É você voltar pro processo que você tem mais antigo. Então, por isso que o treinamento é intensivo. A gente tá aqui, quem tá nos nossos grupos de desenvolvimento, quem tá no treinamento, tá ali. Tá? Eu percebi no nosso treinamento da noite o quanto você tava exausta fisicamente. Então, isso também é percepção, gente. Então, já imaginou quando o seu parceiro entender que você está sentindo isso, ele puder te abraçar e você se permitir ser cuidada? Porque a gente entrou num processo, gente, que a gente também não permite que o outro entre. A gente tá tão armada dessa leitura distorcida que a gente destrói as coisas que a gente construiu. E a gente tem que entender isso, sabe? A gente precisa entender esses comportamentos da nossa vida, esses comportamentos da leitura de realidade que a gente tem. E quanto mais eu levo essa informação para frente, mais isso vai se tornar melhor em todas as pessoas que estão ali. Isso vai se tornar mais equilibrado, mais doce. Você pode ser mulher, ser doçura, ter equilíbrio, sair dessa guerra. Você não precisa provar para ninguém que você é forte. Você precisa saber que é forte. Não são as outras pessoas. Você precisa saber que é boa. Não são as outras pessoas. Você precisa se amar. Não são as outras pessoas te amarem para você se sentir amada. Vocês estão entendendo isso, a importância? E nós não fomos ensinados a nos amar. Nós não fomos ensinados a nos respeitar. E nós não fomos ensinados a ser nossa prioridade. Então eu vou ficar buscando fora como alguém desesperado por alimento, e aqui é um alimento existencial, que amor é um alimento existencial pro ser humano. A gente vai buscar esse amor como vida, como sobrevivência. Disso nós não temos controle. Nós não temos controle da nossa parte biológica, tá? Do tipo, como as células vão se distribuir, como o nosso sangue, essas coisas a gente pode fazer alguns coadjuvantes que vão ajudar, mas a gente não tem controle. Você não fala pro seu corpo, nasça rim, nasça coração, nasça veia, nasça célula. Não tem. Você pode dar estímulos, mas você não tem controle sobre isso. O que a gente tem controle? Sobre tudo que é ensinado e aprendido. Então, emoção, fala, atitude, reação, resposta comportamental, tudo isso eu posso reaprender. E é isso que a gente faz no treinamento. Tá? Então eu preciso aprender a entender o meu corpo. Tô cansado. Preciso falar, chegou, não dá pra terminar isso hoje. Por quê? Porque eu estou me lendo, meu corpo não aguenta mais. E quando eu falo meu corpo não aguenta mais, o outro vai parar e ouvir. Mas se eu não falar, o outro vai testar até quando eu vou dar conta de fazer. É isso que vocês não entenderam. Tá numa guerra pra ver quem cai primeiro. Seja no relacionamento com o pai, com o filho, com o marido, com o trabalho. É uma luta para derrubar o outro. E essa luta todos nós perdemos. Essa luta todos nós perdemos. Porque o ser humano precisa essencialmente de amor. De amor. Mas o amor começa nele. Só que a gente não foi treinado a amar. Nós não fomos treinados a sermos humanos com a gente. A gente foi treinado para servir a um sistema, servir uma igreja, servir um pai, servir uma mãe, servir qualquer coisa menos você. Então entenda isso. Fabiana, eu percebo hoje que já fui muito cruel, já humilhei muito outro, pois cresci vendo isso em casa, hoje tenho consciência. Eu também, Fabiana, eu também, e hoje é muito difícil para as pessoas me verem, porque eu falo alto, eu sou italiana. Eu sou muito expressiva, vocês já devem ter percebido. E tem gente que fala assim que eu faço minhas caretas. E eu falo que eu faço careta, toda tamancada. Mas tudo por amor. Porque por amor, aqui não é amor à Vilma, ao sistema, é por amor a mim também. Porque toda vez que eu estou falando a vocês, eu sou a primeira pessoa que estou ouvindo. Eu sou a primeira pessoa que estou sentindo. Por isso, quem me conhece sabe quanto que eu mudei a minha voz de um ano para cá. Sabe quanto eu estou mudando as minhas atitudes? Eu estou entendendo mais esse processo. Eu demorei 1 ano para vir trazer esse treinamento para vocês. Por qual motivo eu demorei 1 ano? Porque eu coloquei em prática na minha vida.
Mas eu entendi que não adianta eu querer ser doce, mas falar mais baixinho não é da minha natureza. Eu preciso respeitar a minha natureza. Se eu estou tendo um problema hoje de uma doença autoimune, é porque eu comecei a querer não me respeitar. Eu não respeito quem eu sou. E aí meu corpo vai responder a isso. Então eu preciso, e é isso que eu estou trazendo, que eu acho que é o que faltava nesse final de treinamento, que eu estava idealizando esse processo. É entender que quem nós somos precisa ser respeitado. Mas eu preciso conhecer. Então eu preciso conhecer que eu falo alto, eu preciso conhecer que eu sou responsiva, eu preciso entender que eu sou muito reativa, eu preciso entender que às vezes eu me precipito. Então quando eu começo a entender esse processo, eu posso gerir melhor. Eu posso articular os meus recursos aqui dentro de mim. E aí automaticamente eu vou ter uma vida melhor. Vocês entendem? Então é isso que a gente precisa aprender. Parabéns, Fabiana, continue, você merece. Sabe, não precisa ficar calada, mas precisa entender um pouco melhor, não só ir dando reações automáticas, entender melhor esse processo, entender melhor a dinâmica, olhar mais para o fato. Tô olhando para a emoção, vou olhar para o fato. Qual era o fato? Ele falou para pegar essa ferramenta aqui, pega a ferramenta, ponto. Ai, mas ele falou grosso. Para de ser criança. Entenda, ele é desse jeito, ele é mais grosseiro, é o jeito dele, não é sobre você. É sobre ele. Quando ele fala assim, é ele, é o jeito dele ser. Não quer dizer que ele está te atacando, te agredindo. É a leitura que você está fazendo dele que está errada. É a leitura que você está interpretando da comparação do que ele está fazendo com o que você está reagindo que está distorcida. E nem sempre é errada, às vezes é só distorcida, gente. Então eu preciso ter consciência dessa possibilidade. Pelo menos quando eu abro essa possibilidade, eu já abro uma capacidade de avaliar, entenderam? Então, entendendo isso, gente, vocês conseguem ver que a vida pode ser melhor? Entendendo isso, vocês entendem que nada é, tudo está. Está de uma forma que eu não sabia, que eu não percebia, que eu não via. Agora, quando eu consigo ver outros ângulos, eu consigo ver outras possibilidades, e aí, gente, a gente consegue ser leve. Porque eu entendi que não é sobre o outro. Sabe? Eu consigo ver que não é aquela certeza. Bem-vinda, Thaís. Quando eu consigo ver, gente, que emoção não é, ela está. A gente muda a percepção do outro, deixando de ter controle sobre o outro e começando a se olhar. Não é sobre o outro, eu tenho que observar o outro. O outro fala assim com outras pessoas. O outro tem essa situação mais explosiva, o outro é mais contido, o outro é mais organizado, o outro é mais desorganizado. Vamos voltar para os 5 recursos do nosso treinamento, para quem fez e para quem vai fazer. Os recursos que a gente tem são criatividade, comunicação, articulação, capacidade de constância e a capacidade de execução. Todos nós temos esses 5. E dentro desses 5, nós vamos olhar para recurso ou para dor. Todos nós vamos ter dores e vamos ter recursos, de acordo com as nossas experiências. Bem-vinda, Cris, bem-vinda, Elaine. Então, quando eu entendo que a percepção da emoção é só uma percepção, não é um fato, eu começo a entender e observar como está o outro. Como é o outro, não julgar o outro, porque a gente hoje está no processo de julgamento. Eu julgo um fato, eu julgo uma reação, eu julgo uma pessoa, eu coloco etiquetas, pá. Então, quando eu paro de fazer essa etiquetagem e eu começo a olhar como é que essa pessoa é, o que será que ela está sentindo? Pergunta isso, o que será que essa pessoa está entendendo desse fato? E o que será que eu estou entendendo desse fato? 2 perguntas básicas que já mudam a sua ação. Porque dá tempo de ativar a sua capacidade cognitiva de analisar além da reação automática. Bem-vinda, Nair. Então, eu preciso entender, vamos lá, os componentes da emoção, gente. A emoção não é algo hard, que você é só aquilo e acabou, não é.
Emoção é uma leitura de um fato que dispara no nosso corpo uma experiência subjetiva baseado no seu banco de dados individual, que vai dar uma resposta fisiológica, que é batimento de coração, suor nas mãos, rubor na pele. Isso são registros que você tem lá da sua parte fisiológica. E vai dar uma resposta comportamental, de ataque ou de defesa. Se eu entender que é assim, eu começo a saber lidar com a minha vida. Eu começo a gerir as minhas emoções. Eu começo a articular melhor os resultados. Por qual motivo? Porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo. E o tempo todo é sobre você, não é sobre o outro. O tempo todo é sobre você, não é sobre o outro. Entendam isso. Sou eu que leio um fato, sou eu que respondo ao estímulo do marido, sou eu que respondo a uma atitude do filho. Sou eu que interpreto aquilo, faço uma leitura subjetiva, uma experiência subjetiva, faço uma resposta fisiológica e uma resposta comportamental em relação ao que eu tenho registrado. E, gente, a percepção do fato até a reação é milionésimo de segundo. Então, a tendência de quem é muito reativo é não ouvir as instruções até o fim. É falhar. É interpretar as coisas de maneira inconsciente e totalmente instintiva, tá? Desculpa, inconsciente não, totalmente instintiva, porque não é que seja inconsciente. Existe um consciente que está gerando tudo isso, tá? Eu não posso, porque uma pessoa que está inconsciente, ela não tem controle, tá? Então a gente precisa entender, é uma resposta instintiva a uma situação. Então, a emoção do que a gente está falando hoje. As emoções, elas são respostas. Entendam isso, por favor. O objetivo nosso aqui hoje é entender o básico. O que é a resposta subjetiva? É a leitura do rosto, é a leitura do tom da voz, é a leitura do movimento em si. Isso tudo em milionésimo de segundo está acontecendo, gente. Seu cérebro tá pegando tudo isso ali, ó, né? Muito mais rápido que eu estalo no meu dedo, do que o som que vocês ouvem do meu dedo. Eu li tudo isso, tá? E ele vai pegar toda essa leitura e vai jogar no banco de dados, que é o meu mental, que tá lá gravado. E vai dar respostas dessa experiência que ele tá gravando. Deu resposta a essa experiência, vai gerar resposta fisiológica e comportamental. Isso em segundos. Então, quando você entende isso, o que você percebe? Você percebe que o que você enxerga não é um fato. Você enxerga uma resposta a um fato de acordo com suas experiências, de acordo com seus ensinamentos, de acordo com a sua experiência. É só seu. Quantas vezes você reage reativamente a uma coisa que as pessoas olham e ficam olhando para você e falam, oi? Já viveram isso? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você reage explosivamente e faz aquele barulho e as pessoas do lado ficam sem entender nada. Comenta aí se você já passou por isso. Por qual motivo isso acontece? Porque no seu registro, aquele fato é algo que precisa ser atacado. É algo que você tem que dar resposta rápida e você entra no modo sobrevivência, no modo instintivo, ataque e defesa. E a gente faz isso o dia inteiro. A vida inteira. Tá? A Lu paralisa, olha, tá vendo? Porque quando alguém agia assim pra ela, gerou nela essa paralisia. Alguém gerou tanto medo ao ponto que ela não reage. Qual é o fato? Fato, caiu o bolo na cozinha. E eu sou boleira, por exemplo. Caiu um bolo na cozinha, tá? Caiu o bolo na cozinha, esse é o fato. Uma pessoa pode reagir a esse fato falando, pô, vamos lá, né, fazer o quê? Vamos ter que refazer esse bolo e tá tudo bem. A outra pessoa pode parar e ficar. Travou. E uma outra pessoa fala, puta merda, caiu o bolo, vocês são responsáveis por aí. O fato é o mesmo. Vocês concordam? O fato é o mesmo. O que tá dando essas respostas diferentes? É o banco de dados de cada um. Então, para que eu saiba o que fazer, eu preciso voltar para o meu...
Percebi que eu vou reagir, segura. Treinamento manual, pega o controle, pega com a mão, pega fisicamente. Peraí, vou estourar, vou explodir, vou descontrolar. Pega o controle da sua vida, da sua reação, da sua resposta, tá? Pega o controle e aí sim, analisa. O que é o fato? O fato, o bolo caiu. É só esse o fato. Qual é o problema do bolo cair? O problema do bolo cair é que é um bolo da minha encomenda e não dá tempo de fazer outro bolo. O que eu vou poder fazer? Juntar o bolo. É um fato, gente. Aquele fato tá feito. Não tem o que mudar naquele fato. Não adianta eu ficar pensando no que poderia ter sido se não tivesse caído. Eu tive uma mudança de atitude. Teve uma mudança de fato. Mudou o fato. O bolo caiu. Qual é a reação mais rápida que eu tenho que treinar meu cérebro? Que é entrar no fluxo mental. Como é que eu vou resolver isso? Essa pergunta você tem que colocar no seu dia a dia, no mindset seu, no seu fluxo mental. O que eu posso fazer com isso? O fato é esse, o que eu posso fazer com isso? Para de historinha. Aqui ninguém conta história. Nós somos adultos e achamos soluções. Treinamento manual é de solução, não é de historinha. Para de se iludir, para de mentir para você, para de se enganar. Tudo que você conta para os outros é historinha. Ai, eu fiquei magoada. Para de ficar magoado, para de ser infantil. Você é adulto, gere as suas emoções. Administre o que você está sentindo. Porque se você não fizer isso, é um avião descontrolado que vai bater em qualquer um aí. Tá? A Claudiane, aprendendo a me controlar. Sempre fui explosiva. Respiro, entendo as minhas emoções e sigo. Exato, Claudiane. Cineide, eu mesma já tive essas reações. Meus filhos não entendiam nada. Comecei a ver se vista como louca. Tudo me tirava do eixo. Exato. Vocês estão entendendo a importância disso que eu tô falando, gente? É assim, dá um choque mental. Eu sei disso, gente. Eu já peço desculpas. Mas eu não tenho como treinar vocês para serem as excelentes pessoas que vocês podem ser, tratando vocês como demente. Tratando vocês como criança. O pessoal fala, emoção infantil é criança. Não, não é criança. É um adulto mal gerido. Parem de colocar criança onde não é lugar de criança. Pelo amor de Deus. Suas emoções de um adulto são emoções mal registradas de um adulto. Deixa a sua criança em paz. Dá sossego para essa criança, pelo amor de Deus. Deixa a criança no lugar dela, lá no passado. Suas emoções são reações que você tem de forma impulsiva, descontrolada, mal gerida. Bem-vinda, Silvani, Vivi. Então, entendam isso. Compartilhem essa live com quem vocês conhecem. Isso aqui é uma ferramenta, gente, que eu poderia estar vendendo num curso muito caro. Tem gente que me paga para ter isso dentro de empresa, porque faz uma transformação enorme. Faz uma mudança enorme na consciência de todas as pessoas que estão naquele processo. Só que o que acontece na maioria das vezes? A gente vem alguém e fala, você está sendo criança, você está sendo infantil. Não, meu bem. Você está sendo um adulto mal gerido por você mesmo. Eu aqui tentando driblar o meu marido que fica questionando o fato de eu estar cuidando da minha mente. Diz que não preciso, quando na verdade todos nós precisamos, inclusive ele. Claro! Mas é que ele não tem informação, então não julgue. Mas quando você estiver ouvindo uma live como essa, que ele deixa sem o fone de ouvido e deixa ele ouvir. Porque alguma sementinha a gente planta. Alguma sementinha a gente planta. Então vocês precisam parar de ter vergonha de aprenderem sobre vocês. Ensinem seus filhos. Isso que eu estou ensinando para vocês é para que o seu filho não chegue na idade adulta e alguém fale para eles assim, mas olhe bem, é seu lado criança, seu lado infantil. Não, foi a sua emoção que não está bem administrada. E eu conheço, gente, experiências. Quando um casal se ama, eles brigam, eles se atacam, mas eles não querem perder um ao outro. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ser mais amorosa. Isso é evolução, não tem jeito. Sabe, a gente não tem capacidade de mudar o outro. Mude a si primeiro, sabe? E vibre entendimento para ele. Entenda que para ele é difícil. Na cabeça dele, isso pode ser uma fragilidade. Então tá tudo bem. Fala para ele, meu amor, eu entendo o seu processo, tá tudo bem. E eu agradeço por você respeitar o meu. Beijinhos, abraços, carinhos. Entendendo? Deixa mais baixo se incomoda ele. Mas deixa ali. Alguma coisa ele vai ouvir.
Entenderam? Então, gente, é simples, mas não é fácil, porque não nos foi ensinado. O que foi repetido foi tudo que a gente não consegue, sabe? Se eu mudo, tudo muda. E muda. A Cineide, gente, ela teve 8 sessões comigo. E ela participa dos nossos grupos de treinamento. E a cada dia, por mais que ela tá evoluindo, a cada dia ela aprende algo novo, algo novo, algo novo. Mas tudo tá saindo assim, resolvendo. Olha lá, o marido dela também, Eliette, era assim. E ele comprou 2 livros e tá lendo. A Cineide queria me convencer que ele precisava fazer terapia. Ele não precisava fazer terapia. Homem é mais prático que a gente. Mas ele precisa das informações. E muitas vezes ele vai ouvir isso quietinho no canto dele, gente. Aprendam, o homem hoje foi muito, muito batido. Ele está sendo muito denegrido. Ele foi criado por mulheres que denigrem, que falam mal dos homens. E eles são crianças e estão ouvindo ali. Pensa, você é um menininho ali, pequenininho, ouvindo a sua mãe falar que seu pai não presta, que o homem não presta, que o homem é cafajeste, que o homem é isso, que o homem é aquilo. Ele é um homem. Ele é um homem. Então, gente, comecem a ser mais amorosas com os nossos homens, com os nossos filhos. Eles têm dores, eles são seres humanos também como você. Para de achar que você é a melhor fruta do pé e o homem é o pior fruto do pé. Não é. Você é tão igual a ele, vocês são seres humanos, nós somos complementares. Mas o que estamos fazendo então com a resistência do marido que não aceita e vive acreditando na história vitimista da mãe dele? O problema é dele. Você vai falar pra ele, meu amigo, meu amor, vamos transar? Ah, mas a mãe dele, problema dele, para de se meter, você tá com ciúme da sogra. Você tá ciúme da sua sogra. Começa a olhar pro que ele faz pra você, agradeça o que ele faz por você. Deixa a sua sogra com ele, é problema de mãe e filho. Não entra na função de ser mãe do seu marido. Função sua é esposa. Ah, mas a mãe dele faz... Problema dele, é a relação de mãe e filho dele. Meu amor, você precisa resolver a sua relação com sua mãe. Mãe e filho, você e ela. Vocês estão com função distorcida. Problema deles. Quando eu paro de dar luz a isso, eu paro de potencializar aquela energia. Eu paro de mandar energia naquilo. Porque o seu mental, gente, isso é a pior coisa que eu acho do nosso mental. Vou ser sincera pra vocês. É que quando eu foco numa coisa, ele aumenta isso em intensidade 1000. Se eu foco que eu tô ouvindo a minha sogra faz isso com meu marido, eu vou ouvir isso intensamente no meu cérebro. Porque o meu cérebro considera isso um risco à sobrevivência e intensifica a tensão. Anotem esse pedaço, eu vou fazer um corte disso para vocês aprenderem. Toda vez que eu foco em algo, meu cérebro entende que aquilo é importante e vai aumentar a nível 1000 a atenção àquela situação. Igual o Google faz, gente. O Google copiou do nosso mental. A gente não faz nada porque a relação não é sobre você. A gente não faz nada quando não diz respeito a nós. Não dá pra você querer mudar o outro. Muda o seu foco. Vai cuidar da sua vida, de você, das suas emoções. Por que você tá dando importância a sua sogra? É porque você não tá cuidando de você. O tempo que você tá pensando isso, vai lá fazer uma comida gostosa, passar um creme no corpo, cuidar do seu pé, fazer uma manicure, cuidar do seu cabelo. Tá? Olha lá, e hoje ele só escuta as lives de autoconhecimento. Escuta você... Ah, ainda bem, né, Cineide? Estamos voltando do Perseverança, ele pediu para ouvir sua live. Veja que transformação. Vocês estão entendendo, gente? É possível. Porque a mudança começa em mim. Começa no meu entendimento. Começa na minha percepção. Eu já tentei querer mudar os outros, gente. Não pensem que vocês estão tão erradas assim. Nós só fomos treinadas assim. Treinadas a ser forte, a não desarmar, não acreditar em nada nem em ninguém. A ter que sempre estar preparada para o pior. Tudo isso foi ensinado. E aqui a gente vem treinar vocês para fazerem outras formas de aprendizado. Terem novas informações. E isso é o diferencial. Assumir quem vocês são. Sem rótulo.
sem percentuais, porque você é o percentual X, porque você é o percentual Y, porque você tem a personalidade X, porque você tem a personalidade Y, porque você fez o curso de fulano, porque você preencheu o papel, porque você é isso. Não, gente, para de procurar fora o que vocês não têm dentro. Equilíbrio, entendimento, conhecimento sobre você, sobre sua parte biológica, sua parte mental. Parem de buscar milagre e olhe para dentro de você. Exato, Cineide. Ah, Cineide, ela falou, nós queremos transformar do nosso jeito. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui que eu já ouvi de várias terapias de casal. A mulher conseguiu transformar o marido do jeito que ela queria. Ele ficou do jeito dela. Adivinha o que aconteceu? Ela perdeu o encanto. Porque o gostoso do jogo era o desafio. Era que ele contrariasse ela. Era o jogo deles. E ele querendo não perder por desespero, por falta de informação, que vocês estão tendo aqui agora, por falta de informação, sucumbiu, virou submisso. E aí, acabou o jogo pra ela. Vocês têm que parar de pensar, gente, nessa história de ter o príncipe, que ele seja do seu jeito, porque o dia que ele for do seu jeito, acabou o desafio pra você. Acabou, você tem que provar que você era melhor, que você mudou ele. Porque a mulher que não se sente boa o suficiente vai querer salvar os outros. A mulher que não se sente boa o suficiente vai querer que os outros se enquadrem no padrão dela. E aí vem todas as emoções que a gente falou até agora. Então isso é assunto para uma outra live, né? Eu espero que vocês tenham gostado, assistam, reassistam, ouçam, coloquem no seu cérebro para vocês gravarem isso. Eu sempre falo, vocês querem transformar o sapo em príncipe, mas vocês são apaixonadas pelo sapo, gente. O príncipe não tem graça. O príncipe não borra a nossa maquiagem, o príncipe não puxa o nosso cabelo, o príncipe não beija o nosso corpo. O príncipe é cheio de não me toques. O sapo não, o sapo coala pra gente. O sapo fica fazendo festa, ele corteja, porque ele sabe que ele é um sapo. Entende? E você é uma sapa, é uma ranzinha, e tá tudo bem, ninguém precisa ser perfeito. Essa história da Disney de príncipe e princesa é ilusão. Porque a gente vai ser o que a gente é, ser humano. Cheio de qualidades, cheio de defeitos, cheio de amores, cheio de emoções. E isso é lindo, isso é amor, isso é crescimento. E que vocês possam aprender a gerir em amor e a gerar em amor. Porque isso é o nosso futuro. É para isso que o treinamento manual existe. É para isso que eu levanto todos os dias. É para isso que eu coloquei minha missão de vida. E é para isso que a gente vai juntos alcançar. Não precisa ser perfeito, exatamente, Cineide, precisa ser feito. E às vezes nem precisa ser feito, às vezes só precisa ser deixar fluir. Simplesmente por seres humanos que se respeitam e respeitam os outros seres humanos, com as suas características, com o seu jeitinho de coachar, com o seu jeitinho de ser. Porque nós não somos perfeitos, nós somos apenas humanos. Um bom dia. Beijos no coração de todos vocês. Gratidão.